bom quando a gente conquista alguma coisa que a gente almejava tanto. Me lembro quando menino, fazendo natação, um dia que eu fui chamado para uma rápida competição, coisa de criança, nada profissional, diga-se de passagem, mas eu tive a oportunidade de conseguir uma medalha de ouro. Parecia que eu tinha ganhado nas Olimpíadas. Aquela satisfação, aquela alegria de subir no lugar mais alto do pódio. Como é bom quando a gente se esforça, se empenha e vê o resultado do esforço, vê as coisas caminhando. Mas é interessante que há no coração humano uma sede, uma busca, uma necessidade, que muitas vezes, por mais que a gente conquiste, por mais que a gente consiga, por mais que a gente avance, parece que alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. Há uma sede, há uma busca insaciável, que às vezes não nos incomoda tanto. Nos damos, em alguns períodos da vida, por satisfeitos do modo com que a vida está caminhando. Mas de vez em quando nós somos tomados por aquele sentimento. Minha vida está passando, o tempo está indo embora, o que eu estou fazendo da minha vida? Quem eu sou? O que eu tenho construído? O que eu tenho conquistado? Onde eu tenho chegado? Há uma necessidade grande no coração de cada um de nós de se destacar em meio à multidão, de ser diferente, de ser reconhecido e aceito por algum motivo. Por incrível que pareça, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas isso tem a ver com uma busca pela glória, por aceitação, por honra, por um peso de valor. Nós procuramos um peso de valor. Nós procuramos algo que faça de nós, de alguma maneira, pessoas diferenciadas, pessoas dignas de alguma honra, de algum reconhecimento, de alguma consideração. Hoje nós estamos começando uma caminhada que irá até o último domingo desse mês. E toda essa caminhada irá falar sobre glória. Que glória é essa que nos falta? Que necessidade é essa que temos dentro de nós? Inclusive que quando muitas pessoas avançam e conseguem, por exemplo, o sucesso ou o dinheiro, se tornam mais e mais insaciáveis ao invés de se tornarem mais satisfeitas. Por que o nosso coração tende a buscar isso? Nós vamos perceber nesses dias e nesse mês como, na verdade, o que nos falta, sim, é glória. O que nos falta é glória, mas não essa glória que a conquista esportiva, que o sucesso artístico, que o ganhar dinheiro ou ser bem-sucedido na profissão parecem suprir. O que nos falta é a glória de Deus. A glória que perdemos lá atrás. A glória que se afastou das nossas vidas. Mas esse mês, se você não teve ainda um encontro com a glória de Deus, esse mês é um mês para que esse encontro aconteça. Para que o seu coração se abra e a sua mente perceba a riqueza que Deus tem reservado para a sua vida. A única coisa que poderá saciar você. Mas a minha expectativa não é que nesses dias você tenha apenas um encontro em que você perceba o quanto a glória de Deus é o que te faz mais falta na história da sua existência. O que eu desejo profundamente é que você entenda nesses dias que pela glória de Deus vale a pena você viver. Que esse é o único motivo real para se viver nesse mundo. Todos os outros motivos e propósitos se tornam efêmeros, distantes do real objetivo. E se você entender isso, se Deus abrir o seu coração e a sua mente para você entender quem Ele é, a glória que Ele tem, como isso preenche você, vai acontecer uma revolução
na sua vida e na sua história. Deus vai promover uma mudança muito maior do que você possa pensar e imaginar. Então vamos começar. Vamos refletir nessa noite a respeito desse tema, abrindo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler do verso 12 ao verso de número 23. Esse texto é um bom ponto de partida para nós, porque nesse texto a frase principal que eu quero destacar é uma oração muito curta que nós encontramos nessa passagem bíblica. Preste atenção na leitura, nós temos aqui no projetor, você pode acompanhá-la. Preste atenção nessa leitura e se pergunte, que oração que é feita em uma frase nesse texto, que nessa noite pode despertar o meu coração para aquilo que Deus quer começar a fazer. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 12, a Escritura diz assim: Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Baixe sua cabeça mais uma vez. Oramos como Moisés, Senhor. Peço-te que me mostres a tua glória. Peço-te, Senhor, que me mostres a tua glória. Ô, Senhor, atende esse anseio da nossa alma. Mostra-nos, ó Pai, a glória do Senhor nesses dias, para que as nossas vidas sejam transformadas, mudadas, para que nós possamos, ó Deus, ter dentro de nós aquilo, só aquilo que é capaz de nos completar numa comunhão profunda com o Senhor, numa vida na tua presença. Mostra-nos, Senhor, a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Moisés foi um homem de uma história única e tremenda. Imagine alguém que foi criado no Egito como se fosse filho da filha de Faraó. Naquele tempo, a nação mais poderosa do mundo, o exército mais estruturado, com a maior tecnologia da época, o centro no qual as nações se moviam ao redor. De repente, Moisés, um hebreu, filho de escrava, filho de escravo, estava ali dentro do palácio. 40 anos de sua vida, com todas as regalias. Imagine o que significava viver ali, o conhecimento que ele adquiriu, as oportunidades que ele teve. Mas Deus moveu a vida de Moisés.
O propósito de Deus para com Moisés não era a glória dos palácios, não era a riqueza do Egito, não era o reconhecimento da nação mais poderosa da terra. Deus não queria rebaixar Moisés. Deus não queria coisas tão pequenas diante daquilo que ele havia reservado para ele. E quando Moisés, nas circunstâncias que é possível a gente ler na Bíblia, ele sai, a segunda etapa da sua vida acontece onde? No deserto. Cuidando de animais, sendo um pastor de ovelhas. Num primeiro momento, à luz de toda a mentalidade humana, parece que Moisés perdeu muito. Perdeu o conforto, perdeu a segurança, perdeu a honra, perdeu a glória de ser um príncipe. Mas é lá no deserto que Moisés experimenta pela primeira vez na sua vida algo que lhe marcou para o resto dos anos que ele viveu. E olha que ele viveu 120 anos. É ali no deserto, quando ele sobe no Monte Sinai, que pela primeira vez a glória de Deus se manifesta diante dele. Diz a Escritura que ao subir o monte, ele vê uma sarça. O que era uma sarça? Um arbusto. Inclusive essa sarça nossa, da Igreja Presbiteriana do Brasil, no símbolo, na logo, não tem muito a ver com a sarça do deserto. Parece mais um alface do que, na verdade, uma sarça. Porque a sarça lá do deserto era um arbusto seco. E naquela sequidão, naquele lugar árido, de repente há uma sarça queimando. Até aí parece não haver nada diferente. Mas havia um detalhe naquela experiência. Aquele arbusto em chamas. O fogo estava ali, mas o fogo não consumia o arbusto. Ele continuava intacto, apesar de estar pegando fogo. E daquela cena, alguém fala com Moisés. Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Aquele dia mudou para sempre a vida daquele homem. Naquele dia, Deus se revelou em glória no monte a Moisés. E ali Deus falou a Moisés: Moisés, eu estou te levantando como libertador do meu povo. Moisés deu muitas desculpas. Isso é comum a nós. Quando Deus tem para nós um grande desafio, quando Deus tem para nós algo a ser feito, e que nós temos uma visão da glória de Deus, a gente olha para si mesmo e fala: meu Deus, eu sou pequeno demais para essa tarefa, eu sou pequeno demais para esse propósito pelo qual o Senhor está me chamando. E não foi diferente com Moisés. E ele falou: Senhor, como eu vou? No nome de quem eu vou? E Deus disse: vai no nome do eu sou. É tremendo quando a gente lê lá no Novo Testamento que Jesus, quando foi preso, os soldados chegam até o Getsêmani, onde Jesus estava orando. E eles estão diante de Jesus e dizem: olha, nós estamos atrás de Jesus, o Nazareno. A resposta de Jesus é: eu sou. E diz a Bíblia que os soldados caem para trás diante dessa declaração de Jesus. Mas ali então Deus diz: você vai. E o que eu mandar você dizer, você vai dizer. Ah, Senhor, mas eu não sei falar bem. Então você vai colocar do seu lado o seu irmão Arão, que vai te ajudar. Senhor, mas como eles vão crer? Põe a sua mão, Moisés, na sua túnica. Ele pôs a mão e tirou. E como estava a mão dele? Alguém lembra? Como estava a mão dele? Cheio de lepra. Coisa terrível. Aí Deus disse para ele: coloque sua mão de novo, Moisés, na sua túnica. E quando ele coloca a mão e tira, diz a Escritura que a mão dele estava como de uma criança, limpa. A partir dessa experiência, começa o terceiro período da vida de Moisés. Primeiros 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, e agora aos 80 anos ele estava começando a cumprir o chamado que Deus havia lhe dado.
enfrentar a casa que um dia o acolheu, enfrentar o poder de Faraó. E quando ele chega ao Egito, e ele começa a mover o povo nessa direção, Deus começa a fazer grandes coisas. Deus começa a lançar pragas sobre o Egito, são 10 pragas terríveis. Deus estabelece ali dentro do Egito ainda uma relação de aliança com o povo e diz: vocês vão matar um cordeiro, vocês vão aspergir o sangue desse cordeiro no umbral da porta de vocês, e eu vou passar com o meu anjo, e eu vou ferir os egípcios, mas por causa da aliança que vocês têm comigo, eu vou libertar vocês. Fiquem felizes, glorifiquem o meu nome, porque amanhã é Páscoa. Páscoa significa o quê? Libertação. E depois dessa última praga sobre o Egito, o povo do Egito e Faraó diz ao povo hebreu, aquele povo de escravos: saiam, vão embora daqui. E quando eles estão a caminho, porque havia a promessa antiga de que a terra de Canaã seria a terra deles, e eles estão então partindo para o rumo de Canaã, Faraó, com o seu exército, vem contra o povo. Imagine, gente. Escravos. Eles não tinham espadas, eles não tinham carros de guerra, eles não tinham habilidade como soldados. Com as crianças, com os filhos, com seus animais. Atrás o exército vindo, à esquerda e à direita uma cordilheira de montanhas, e na frente um mar. Um mar. E quando Moisés começa a ter desespero diante daquela situação, Deus ordena algo inusitado a ele, diz assim: erga a sua vara em direção ao mar. E quando ele ergue a vara, aquele braço do Mar Vermelho se abre. E aquele povo passa a pé pelo leito das águas. Quando o Faraó e o exército avançam para chegar até o povo, o mar fecha e destrói aquele homem com todo o poder que ele tinha. Agora Moisés estava do outro lado do Mar Vermelho. Agora ele havia voltado até o lugar daquela primeira experiência com Deus. O texto que nós lemos é uma passagem que acontece historicamente ali junto do Monte Sinai. Aquele mesmo monte que há um tempo atrás Deus havia se revelado a Moisés. Só que agora há um problema. Depois de tirar o povo do Egito e de estar com o povo ali acampado, Deus dá uma palavra muito dura para Moisés e o povo. Deus havia feito todas estas coisas, todas essas maravilhas. Mas enquanto Moisés estava no monte, a turma juntou o ouro que tinha. Pega esse anel. Você, vamos contribuir. Mas o que vocês estão fazendo, gente? Não, nós estamos fazendo uma vaquinha. Não, um boizinho. Um bezerro. Mas como assim? Não, vocês não lembram? Lá no Egito, a gente não adorava os deuses. Vamos fazer um bezerro para ser o nosso Deus? Vamos fazer um Deus para nós mesmos? É interessante como a Bíblia fala sobre isso. Um dos salmos diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. E aí o salmo diz assim: porque como são os deuses dos povos? Eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Há um texto em Abacuque que diz sobre a loucura humana na sua idolatria, na falta do Deus verdadeiro, como o coração humano busca algo substituto. E aí Abacuque diz assim: o artesão vai lá no bosque, pega um pedaço de madeira. Com o seu conhecimento,
Ele esculpe uma imagem e depois ele diz: você é meu Deus. E Abacuque diz: isso é loucura. Isso é loucura. E o povo, então, que viu tantas maravilhas, se volta contra Deus e diz: o nosso Deus é o bezerro de ouro que nós fizemos para nós mesmos. E aí o que Deus diz? Vão embora. Moisés, vai com esse povo. Vai embora com esse povo. Porque se eu for com esse povo, Moisés, eu vou destruí-los. Pode parecer estranho para você, um Deus bom e generoso, dizer: eu vou destruí-los. Há uma coisa que nós temos perdido a capacidade de enxergar. Deus é o Deus bom, justo e verdadeiro. Mas a bondade de Deus, diante da nossa maldade, se volta contra nós. Nós queremos um Deus que seja perfeitamente bom, mas o que isso significa? Um Deus plenamente bom é um Deus que não pode suportar e aceitar o mal. Se Deus é bom e nós agimos mal, sua bondade vem em nosso favor ou contra nós? Se Deus precisa tratar o que é mal pela sua santidade, qual é a situação dos homens e mulheres que se apresentam diante dele, sendo nós tão pecadores como somos? E Deus diz: Moisés, tira esse povo da minha presença. Deus manifestava a sua presença ali o tempo inteiro. Ele diz: você vai com esse povo, eu não vou com vocês. E aqui Moisés começa a interceder pelo povo e dizer: Senhor, nós não vamos sem o Senhor. Nós não vamos sem o Senhor. A palavra presença no Velho Testamento, a palavra no hebraico é a palavra Shekinah. Shekinah. E essa palavra tem muito a ver com o conceito de glória. Por quê? Toda vez que Deus manifestava a sua presença, essa presença vinha como um peso de valor, de majestade, de poder. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou tirar a minha Shekinah do meio do povo. Eu vou tirar a minha presença, a minha glória, a minha majestade que tem agido no meio de vocês, e vocês vão. E Moisés diz: não, Senhor, nós não vamos, sem a presença do Senhor nós não vamos. Porque Moisés tinha consciência do que isso significava. E aí Deus então diz a ele: então, Moisés, eu vou com vocês. E aí Moisés faz essa oração: Senhor, então me mostra a tua glória. Senhor, então me mostra essa tua presença, me mostra esse sinal visível do favor, do cuidado, da glória do Senhor no nosso meio. Eu não vou para lugar nenhum, a não ser que o Senhor me mostre a glória que o Senhor já tem me mostrado. E aqui há uma coisa tremenda. Aquele homem que havia contemplado o Senhor naquele monte, diz: Senhor, o que eu mais anseio é isso. Não bastou a ele, depois de experimentar a glória de Deus, libertar um povo de 2.600.000 pessoas. Não bastou a ele vencer o poder de Faraó. Não bastou a ele ver as grandezas que Deus fez. Ele ansiava e necessitava pela presença gloriosa de Deus diante dele, na vida dele, com ele. E se não fosse assim, ele não se moveria. Nada mais teria sentido. E ele diz: Senhor, então mostre-me a tua glória. E é muito interessante a resposta de Deus para Moisés. Verso 19, Deus diz: diante de você farei passar toda a minha bondade. A glória de Deus e a bondade dele estão relacionadas profundamente. Quando nós olhamos para quem Deus é e a natureza do seu caráter, nós contemplamos a glória que ele tem. Quando você pensa o seguinte: existem
milhões e milhões de galáxias no universo, com milhões e milhões de estrelas. Alguns cientistas falam de 70 centilhões de estrelas. Isso é um 7 seguido de 26 zeros. E a Escritura diz que cada estrela dessa Deus a conhece pelo seu nome. Cada galáxia. E mais do que isso, todas as coisas vieram a existir pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Se foi aquilo que os teóricos tentam entender como Big Bang, talvez tenha sido. Que segundo Steve Hawking, se houvesse uma falha de 1/1.000.000 de segundos no momento da grande explosão, o universo seria algo caótico. Tal é o controle matemático do momento em que Deus disse assim, haja luz e houve luz. E ao criar todo o universo, conhecido e que não conhecemos ainda, Deus não perdeu nenhuma fagulha do seu poder. Isso não lhe roubou nada de sua força. Sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. E nesse universo imenso, onde se diz ser possível que haja uma distância até a fronteira do universo de 11 bilhões de anos-luz. Você tem ideia do que é isso? 11 bilhões de anos-luz. Deus está presente em cada canto. Onde nesse momento está morrendo uma estrela para nascer uma supernova, Deus está ali presente. Onde está caindo uma folha de uma árvore no meio da mata, onde nenhum ser humano nunca pisou, Deus está presente, porque Ele é o Senhor, onipresente, está em todos os lugares. E é o Deus que conhece todas as coisas. Lembra o Salmo 139? Ah, Senhor, como eu vou fugir da Tua presença, como eu vou me ausentar da Tua face? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu fugir e fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Mas se eu pegar as asas da alvorada e for lá para os confins dos mares, até lá haverá de guiar-me a Tua mão. Luz e trevas para o Senhor é a mesma coisa. E aí quando você para contemplar a grandeza, a majestade desse Deus, o que significa dizer, Senhor, Tu é grande? A gente costuma cantar, grande é o Senhor. De que grandeza nós estamos falando? De que poder nós estamos falando? De que majestade nós estamos falando? E Moisés disse, Senhor, eu quero ver a Tua glória. O resto é efêmero, o resto é nada. Os palácios, as riquezas, a honra de um príncipe, nada disso tem valor diante da Tua presença, diante da Tua glória. E Moisés faz uma coisa tremenda nesse texto, eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque isso tem muito a ver com você. E com a sua busca, com a sua necessidade de ver a glória de Deus. Se você olhar para o texto, diante do que ele pede para ver a glória do Senhor, porque Moisés, apesar da grandeza e da majestade de Deus, Moisés tinha um relacionamento próximo, íntimo com Deus que ele cria. É interessante porque você volta um pouquinho no texto, uma passagem que nós não lemos, no verso 11 do mesmo capítulo 33 de Êxodo, o texto diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Esse Deus tão grande é um Deus que quer revelar a sua glória numa relação de amizade. Deus quer ser seu amigo. Deus quer falar ao seu coração.
Deus quer estar presente na sua vida. Deus quer ter um relacionamento com você. Que coisa tremenda. Moisés tinha consciência do lugar que Deus ocupava, do anelo, do aconchego de se sentir próximo do seu Criador. Mas não apenas isso. A gente vê que essa relação de Moisés com Deus constrói uma identidade. À medida que ele conheceu a glória de Deus, agora ele compreende que existe algo único nessa relação. Ele chega para Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor se ausentar com a tua presença, qual será a diferença entre nós e todos os outros povos da terra? O Senhor nos torna únicos na nossa identidade. Nós somos o teu povo. Sem o Senhor, quem nós somos? Quando você descobre a glória de Deus, quando você se relaciona com Deus, isso muda a sua identidade. Há um cântico que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Alguém lembra como continua? Oi? Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. O que mais? E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o meu Senhor. Quando você então se relaciona com Deus, você tem uma nova identidade. Sabe aquele sentimento de que alguma coisa tinha que ser diferente? Eu não nasci para simplesmente ser mais um que vai passar por essa terra. Esse sentimento tem uma razão de ser. Tem a ver com a identidade que Deus quer te dar e construir em você. Deus quer fazer de você um filho, uma filha, alguém que tem comunhão, um amigo, uma amiga, que contempla a sua majestade, o seu poder, a sua grandeza, mas ao mesmo tempo não tem medo de se achegar, porque o tipo de comunhão que ele propõe é uma comunhão verdadeira. E aí Moisés diz para Deus, ele clama ao Senhor por direção. A glória de Deus é que deveria direcionar a sua vida. No verso 13 ele diz: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. A Bíblia fala sobre o justo e o ímpio, e a Escritura diz assim: o justo é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no devido tempo, e cujas folhas não murcham. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Lembra daqueles filmes de cowboy antigos? Aparecia aquela ruazinha de uma cidadela no meio do oeste americano e aquele negócio rolando assim com o vento. Sem uma relação com Deus, não existe direção. E sem direção, você está perdido na sua história, na sua existência. Mas quando você começa a se relacionar com Deus, e aí você diz: Senhor, Tu és a minha direção, me guia, eu quero viver nesse mundo para a Tua glória, essa glória que o Senhor tem preenchido a minha vida, que tem enchido o meu coração, essa glória que tem a ver com o peso da Tua majestade, com o Teu poder. Senhor, através disso me guia os meus passos. É para isso que eu quero viver, para exaltar o Teu nome. E aí Moisés disse: Senhor, se nós formos, o Senhor não for conosco, para onde nós vamos? Isso me lembra o apóstolo Pedro, naquele dia em que as pessoas queriam que Jesus multiplicasse de novo pães. E Jesus disse: eu não vou multiplicar pão para vocês, porque eu sou o pão da vida. Se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês morrerão nos seus pecados. E as pessoas ficaram doidas. O que ele está falando? Como ele diz assim que temos que comer da sua carne e beber do seu sangue?
Evidentemente que Jesus estava se referindo à morte pela qual ele deveria passar para que aqueles que nele creem possam ser salvos. E a Bíblia diz que as pessoas se escandalizaram com Jesus. Preste atenção, nem todas as vezes que Jesus falou, as pessoas admiraram ele, não. Naquela ocasião, a Escritura diz que muitos saíram, porque diziam uns para os outros: pesada é esta palavra. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: e vocês? Por que vocês não vão? E Pedro, falando em nome dos 12, diz: Senhor, para onde nós vamos? Para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir. Depois de conhecer o Senhor e saber quem o Senhor é, para onde nós vamos? Você está entendendo tanto que você precisa nesses dias de uma experiência para a glória de Deus? Precisa ser uma experiência tão profunda, tão real, tão marcante, que se Deus falar assim: olha, então vai para lá, você diz: Senhor, eu não vou. Para onde eu vou? Se Deus não te atrai a esse ponto, você deve se perguntar se você já viu a glória que ele tem. E Moisés disse: nós não temos direção, nós não temos propósitos de vida se o Senhor não for com a gente. Então mostre-me, Senhor, a tua glória. Eu peço, Senhor, mostra a tua glória de novo, como o Senhor me mostrou anos atrás, nesse monte. Mostra-me, Senhor. Senão não há propósito, senão não há sentido, senão não há esse relacionamento que aquece a alma, como ninguém pode fazer. Senão não há direção. Se o Senhor não mostrar a tua glória, eu nem sei quem eu sou. Porque o que me dá sentido, Senhor, é saber que o Senhor é meu Pai e eu sou teu filho. Então me mostra a tua glória, Senhor. Me mostra a majestade que o Senhor tem. E Deus diz: eu vou passar com a minha bondade diante de você. Mas quando eu passar, Moisés, eu vou te colocar numa rocha. Porque se eu passar com a minha majestade, a minha glória, e aqui Deus usa uma linguagem humana para a gente entender, se você ver a minha face, se você ver plenamente quem eu sou, você vai ser consumido. Você entende o tamanho da glória de Deus? Deus não pode se revelar a nós em toda a plenitude dele, porque nós não temos estrutura. Seríamos consumidos pela visão da sua majestade se ele se mostrasse a nós na sua plenitude. E Deus diz: mas eu vou passar com a minha glória e eu vou te tirar da fenda. E quando eu passar, você vai me ver pelas costas. E a Bíblia diz, se você continuar lendo o livro de Êxodo, que quando Deus fez isso sobre a vida de Moisés, o rosto de Moisés começou a brilhar, resplandecer, porque ele viu de passagem a glória de Deus. Peço-te, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu não vou se o Senhor não for. Talvez você ache essa experiência de Moisés tremenda, e de fato foi. Mas eu quero encerrar essa meditação dessa noite, falando sobre a experiência que Deus tem reservado para você. E ele faz uma comparação entre o que ele tem para você e o que Moisés viveu. Lá na Escritura, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a Escritura fala sobre aquilo que nós estamos buscando nessa noite. A experiência de Moisés com Deus foi única e foi majestosa. Deus falou assim: então eu vou com você. E você vai ver a minha glória pelas costas. E bastou isso
para que o rosto de Moisés se tornasse resplandecente. Mas e o que Deus tem para você nessa noite e nesses dias? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 8. Não será o ministério do Espírito, e aqui está falando do Espírito Santo, ainda muito mais glorioso? Ou seja, Deus fez coisas tremendas lá atrás. A pergunta que o apóstolo está fazendo é: mas o que o Espírito Santo está fazendo hoje não é muito mais glorioso do que aquilo que foi feito lá atrás? Se era glorioso o mistério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. A glória que tomou o rosto de Moisés desvaneceu, se apagou no decorrer dos dias. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Que esperança é essa? Existe uma glória de Deus reservada no poder do Espírito Santo hoje, para mim. Essa é a esperança que move o coração. E essa glória do Espírito Santo de Deus hoje, agora, é incomparável em relação à experiência perto dessa glória pequena que Moisés viveu. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. A glória foi se apagando. Na verdade, a mente deles, dos israelitas, se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. E talvez aqui está um desafio para você. Aquele véu de Moisés simboliza a dureza do coração humano, que à medida que perde a glória real e verdadeira em Deus, busca achar isso em algum outro lugar. E Paulo está dizendo aqui, até hoje, o véu está no rosto daqueles homens. Talvez haja um véu no seu rosto. Talvez haja alguma coisa que tampe o seu entendimento, o seu coração, para a glória que Deus quer manifestar a você. Mas quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém abraça Jesus, quando alguém se rende a Jesus, quando alguém olha para a cruz e diz: Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, a vida dele é a minha nova vida. Quando alguém passa por isso, o véu é retirado. O véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, ou seja, o Espírito é Deus. O Espírito Santo que age em nós e habita naqueles que creem é Deus. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. De que liberdade a Escritura está falando? Está falando da liberdade de você chegar diante do Deus Todo-Poderoso e se apresentar diante dele e ter comunhão com ele e ele ser o seu amigo e ele construir o propósito da sua existência e ele te dá direção na vida e assim você tem uma nova identidade. Você é livre para ser isso em Deus, se o Espírito Santo agir e remover o véu que te cega em relação a Jesus. É disso que a Escritura está falando. E todos nós, todos os que já experimentamos a glória de Deus, já nos rendemos em Jesus, com a face descoberta, com esse véu que tenta tampar a nossa humilhação sem Deus, esse véu rasgado, retirado. Agora nós podemos contemplar a glória do Senhor, segundo a imagem que estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a que vem do Senhor, que é o Espírito.
Ora, meus amados, se essas palavras são fiéis e verdadeiras, e elas são, porque elas provêm de um Deus que não mente, se elas são fiéis e verdadeiras, a nossa vida deve ser revestida de glória ainda maior do que a glória que Moisés viu no monte. A não ser que o véu esteja posto. A não ser que o véu não tenha sido removido. E os nossos olhos estão fechados para ver a glória, a majestade, o poder do Senhor. E como se retira o véu? Como se abre o entendimento para a glória de Deus? Como você pode contemplar quem Deus é e isso mudar para sempre a sua vida? Quando o seu coração se rende e você ora como Moisés: peço-te, Senhor, me mostra a tua glória, me mostra quem é Jesus, me revela o que Jesus fez por mim, abre o meu entendimento, Espírito Santo de Deus. Eu quero conhecer esse Deus que é o único que pode preencher o vazio da minha existência. E se você tem deixado de contemplar, o que a Bíblia está dizendo é que se um dia você olhou para Cristo e você viu a glória que Ele tem como Filho de Deus, a Bíblia está dizendo que você pode ser renovado. Renovado, renovado, renovado. Então você pode dizer como Moisés, que já havia visto, mas diz de novo: peço-te, Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Será que você quer isso mesmo? Será que você deseja isso? Será que você está aberto a Deus se mostrar para você? Eu quero dizer que há algumas pessoas que não. Tem gente que não quer ver essa glória, por uma questão simples. Essa glória muda mesmo a vida da gente. Mas eu tenho certeza que nesses dias, há pessoas que vão ter coragem de dizer assim: Deus, eu quero te conhecer, eu quero ver quem o Senhor é, eu quero ser renovado na tua presença, eu quero que o Espírito Santo faça isso que é mais glorioso do que aquilo que aconteceu com Moisés. Eu quero, Senhor. E como alguém que luta, você vai entrar nessa batalha. Amanhã, 11 da manhã, viu, Fred? Fred é amigão ali, ó. Obrigado, viu, Fred? Você que está por virem, tá? Amanhã, viu, Fred? 11 horas. Tem o meu retorno ao boxe, ao Muay Thai. Mas povo incrédulo, ninguém acredita mais, né? Ninguém diz assim, aleluia, glória a Deus, o pastor vai ficar sarado, vai perder peso. E eu já sei como vai ser amanhã. Vai ser uma tragédia. Vai ser dureza. O nome do personal que vai me ajudar é Casa Grande. É um homem desse tamanho. Chão forte. Quando eu vi ele a primeira vez, pensei: esse professor aí é meio gordo. Quando ele tirou a camisa, eu falei assim: não é gordo, não. De tão forte que o bicho é. E é daquele que quando você está morrendo, não estou dando conta, mas levantar, mas vai assim: vamos lá, guerreiro, vamos na força, você consegue. Aí quando você acha que não vai dar mais, ele: vamos, rapaz, vamos, rapaz. Aí você vai, pá, ele: muito bem, agora mais 10. Vai ser uma tristeza. Amanhã é dia de eu passar vergonha. Parado esse tempo todo. Barriga cresceu, está desse tamanho. Chegar lá na frente do Casa Grande, mas eu vou chegar lá e falar assim: vamos lá, rapaz. Mas, gente, já pensou se eu chegar lá e falar assim: ô, rapaz, tô gordo, tá devagar. Se eu mesmo pensar assim, como é que vai ser?
Então, qual que é a minha compreensão? Eu tenho que chegar lá e fazer o melhor. Meu melhor vai ser pouquinho, mas eu tenho que fazer o melhor. Ele vai falar assim, corre! E eu vou correr e vai ser difícil. Aí eu vou lá, corre mais! Bate com força e a mão vai... Amanhã é o primeiro dia. Quarta-feira eu tenho aula de novo com Casa Grande. Como vai ser a aula? Pior. Porque eu vou estar doído de segunda. Provavelmente na terça eu vou ter tomado um Dorflex. E vou para lá todo doído. E ele vai fazer isso de novo comigo. Vamos, rapaz! E o duro que o pessoal descobre rapidinho que eu sou pastor. Ele vai falar assim, vamos lá, pastor! Você não é pastor para bater com força nisso, não! Lá na academia que eu e o Léo frequentávamos, eu e o Fred frequentávamos, a academia do Léo, o cara ainda falava assim, vai lá, pastor, e soltava um palavrão. Eu dizia pastor e soltava palavrão na frente de todo mundo. Você é um pastor de quê? Quarta-feira vai ser assim. Como é que vai ser? Ruim. Sexta-feira, como é que vai ser, gente? Que sexta eu vou para a terceira aula. Ninguém diz amém, pastor. Ninguém acredita no pastor Jean. Estou vendo que eu vou ter que ir com mais fôlego ainda. Sexta-feira eu vou para a terceira aula. Como é que vai ser? Que pior, gente. Que pior. Sexta-feira vai começar a melhorar. Amém. Uma semana de oração, tá vendo? Por isso que eu convoquei. Uma semana de oração. Mas sexta-feira eu já vou começar, gente. Eu vou falar assim, corre, eu vou correr. Eu vou falar assim, bate, eu vou bater. E quando for no meio da aula, eu já vou estar ruim. Mas eu vou dizer, eu vou assim mesmo. Daqui 2 meses, vocês vão ver a silhueta. Agora, se eu olhar e falar assim, o pastor Jean está gordo, aí eu vou dizer assim, eu não vou tirar minha camiseta para vocês verem, não. Assim, Casa Grande, vai lá mostrar para as ovelhas. 2 coisas que eu quero aplicar sobre isso que eu acabei de dizer. A primeira, você está entrando numa luta. Você está entrando numa luta. Não vai ser fácil esse mês para você, não. Não pense para você que vai ser fácil você dizer assim, Senhor, eu peço, mostre, Senhor, a minha glória. Todos os fatores humanos e na sociedade que nós vivemos irão cooperar contra você. Mas você tem que guerrear, você tem que entrar na luta. Me lembro a primeira vez que eu fui desafiado na vida a orar 1 hora. Gente, era difícil demais. Ficar 1 hora orando. Que situação complicada. O que eu falo? Eu já fiz a mesma oração umas 3 vezes, eu não tenho mais nada para dizer. Segundo dia, não, mas eu vou lá, vamos orar. Terceiro dia. Gente, dentro de 1 mês, quando eu estava ali, tirando 1 hora seguida de oração, eu queria 2, eu queria 3, eu não queria sair daquele lugar, eu queria aquele banco em 93, na beira de um lago gelado, um inverno horrível em São Paulo, mas aquele era o lugar de ficar, o melhor lugar da face da terra, porque Deus estava me visitando ali. Isso aconteceu depois de 1 dia, 2, 3, 1 semana, 10 dias, 20 dias. Então você vai ter que lutar com muitas forças. Quando a mão estiver baixando, lembra do Casa Grande. Vamos lá, meu irmão. E bate com força. Vamos, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Ah, pastor, eu recebi um convite para ir para Caldas Novas domingo que vem. Não vai, não. Senhor, mostre-me a tua glória, mas aí esse negócio de Caldas Novas, Senhor, tem tanto tempo que eu não vou lá, aquela aguinha quente. Tomara que a água esteja fervendo, se você for. Nós estamos entrando num exercício espiritual. Nós estamos entrando num exercício espiritual. Miriam, você que é a melhor personal trainer do Brasil, melhor até do que Casa Grande, Miriam, me diz, sem persistência ganha alguma coisa, Miriam? Nós estamos entrando no exercício espiritual. Há pessoas que eu sei que querem estar aqui amanhã, terça, quarta, quinta, não estarão. Então você ora na sua casa.
Se puder, venha nessa semana de oração. Baixe lá o material. Faça um compromisso diante de Deus. A partir do dia 10, todos os dias eu vou tirar meia hora para orar, para ouvir o que Deus tem a dizer. Eu vou ler a palavra, eu vou ler aquela meditação e eu vou dizer assim: Deus, mostre-me a tua glória. Eu quero desafiar você a orar todas as vezes que você se colocar diante de Deus, daqui até o final desse mês. Antes de pedir qualquer coisa, peço-te, Senhor, mostre-me a tua glória. É isso que eu quero ver. E se vier uma luta espiritual, Deus vai te sustentar. E você precisa pensar naqueles que precisam ter essa contemplação de Deus e que não estão aqui. Precisa trazer domingo que vem. Precisa falar assim: olha, vamos para a igreja. Deus quer revelar-se a você. Deus quer se mostrar a você. Isso vai mudar a sua vida. Você tem coragem de fazer essa oração nessa noite? Você tem coragem de dizer como Moisés: eu peço ao Senhor, mostre-me a tua glória nesses dias, Deus. Tira, tem um véu. Diga para Deus: Senhor, será que tem um véu? Arranca, abre os meus olhos, abre o meu coração. E entre nessa guerra, entre nessa batalha, em oração. Eu disse que tinha 2 aplicações sobre eu voltar amanhã para a atividade física. Eu estou voltando amanhã porque, ao me preparar para estar aqui nessa noite com vocês, Deus falou assim para mim: você não está cuidando da sua saúde, cara. Você quer ver minha glória? O seu corpo é o templo do meu Espírito Santo. Eu estava escrevendo a devocional que você vai ler daqui uns dias. E eu tive que me arrepender diante de Deus. Deus vai fazer coisas assim nesses dias. Deus vai abrir o nosso entendimento para muitas coisas que precisam ser mudadas, porque nós às vezes estamos estragando a nossa vida e não estamos vendo. Então amanhã, 11 horas com Casa Grande, para a sua glória, para a glória do Senhor. Porque eu preciso cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você pode fazer essa oração agora? Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça. Você tem coragem de fazer esse pedido para Deus? Senhor, eu te peço, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Quero te dar alguns instantes de silêncio na presença de Deus. Senhor, nós estamos começando uma jornada hoje. E há tanto barulho, há tanta distração, há tanta coisa para roubar, ó Deus, esse anseio da nossa alma de conhecer o Senhor e conhecer mais do Senhor. Há tanta coisa para tirar o nosso olhar. Deus, se não for o Senhor abrir a nossa mente, o nosso coração, nós somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. Por isso nós pedimos nessa noite, Senhor, mostra a tua glória a cada um de nós. Nos leva ao teu altar, nos leva à oração. Resgata a oração na nossa vida, Senhor. Resgata a tua palavra para nós. Que quando a gente abrir a Bíblia para ler, que salte diante dos nossos olhos o entendimento do que o Senhor está querendo dizer. Que ao lermos aquelas devocionais, que o Senhor nos visite no nosso quarto, na sala, onde quer que nós estejamos. Que essa semana nos prepare e que nos próximos dias o Senhor faça grandes coisas em nós. Não adianta a gente querer que o país mude, Senhor, que os políticos mudem, que a economia mude, se nós não mudamos. Deus, a esperança desse país está
em que muitas pessoas vejam a glória do Senhor. Então, a começar em nós, mostra-nos a tua glória, a glória de Jesus, o teu Filho. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.